Você sente que a sua vida está passando por uma transição gigante e parece que você está pisando no vazio sem saber qual é o próximo passo? Hoje eu vou te mostrar uma tiragem profunda do tarô que vai revelar exatamente em qual fase da sua jornada pessoal ou profissional você está agora, o que você já superou e o que você precisa integrar urgentemente para destravar os caminhos da sua vida. E fique tranquila, o que eu vou te mostrar aqui é um mapa visual tão claro que, mesmo que você não entenda nada de tarô, conseguir olhar para essa tiragem e entender perfeitamente o direcionamento que ela tem na sua vida hoje. Para fazer esse mapeamento, eu uso uma estrutura profunda chamada Jornada do Louco. O louco é a carta do zero, do recomeço, aquele que tem coragem de dar um salto no desconhecido. E como eu acabei de fazer essa leitura e aproveitando que as cartas ainda estão abertas em cima da mesa, eu decidi gravar este vídeo. Então agora eu vou alterar aqui a câmera, colocar ela voltada para a mesa para que vocês possam ver essa tiragem e eu explicando de forma profunda. No tarô, existem profissionais que preferem fazer essa jornada usando os 22 arcanos maiores ou até menos cartas. Mas no método que eu escolho, que eu procuro fazer aqui, é um recorte estratégico de 13 cartas. E eu faço isso por um motivo muito claro. Como o meu foco de atendimento é ajudar pessoas que estão em transição, mudando de ciclo de vida, e o número 13 ele é perfeito para isso, porque ele evoca a energia do arcano da morte no tarô, que significa o encerramento de velhos ciclos, a morte de antigos padrões e o renascimento. Ele é o número exato para quem precisa ter essa coragem de encerrar uma fase e começar um novo caminho. Então vamos lá. Essa tiragem ela funciona assim. Nós abrimos as 13 cartas em linhas, né, em linha aqui, e observamos a posição do louco, que é a carta de número 0. Tudo o que cai antes dele representa os aprendizados e energias que você já integrou na sua vida. E tudo que vem depois é o que você precisa integrar nesse novo caminho para poder destravá-lo, né? E olha que interessante. O que aconteceu nessa tiragem? O louco ele saiu na primeira posição. Isso significa que para a questão que essa consulente trouxe sobre a nova carreira, tudo que vem pela frente é um terreno completamente novo para ser integrado. A jornada dela, então, começa aqui, né, do ponto zero. E aí, logo em seguida, na segunda posição, nós temos a Imperatriz, mostrando que a grande força que ia ser integrada é a capacidade de gestar, de criar, de permitir que os projetos ganhem corpo e prosperem de fato, né? E aí, na sequência da Imperatriz, temos o carro. O carro aqui, ele acaba exigindo o direcionamento e o controle da própria rota. E aqui na quarta posição, nós temos a estrela. A estrela pede para essa consulente ela traz, na verdade, a necessidade dela se conectar com o propósito e com a esperança, né? Ter a esperança nesse caminho. Mas o grande nó dessa transição, ela se revela quando eu acabo olhando, né, batendo os olhos aqui, tanto no arcano do Sol e na sequência o Diabo. Por quê? Quando aqui eu vi o Sol, né, na quinta posição, eu parei, né, a leitura, fiz uma pergunta estratégica para a consulente, perguntando se ela tinha algum receio ou medo de mostrar o seu serviço e o seu talento para o mundo. E por quê, né? Porque aqui no caso, o Sol ele exige que você integre a capacidade de ser vista, de brilhar, de assumir o seu espaço. E por que esse medo aqui aparece? Porque logo em seguida vem o diabo. E integrar a energia do diabo nesse contexto de carreira significa perder o medo de lidar com a matéria, com o dinheiro, significa entender que o seu trabalho tem valor e que você precisa integrar a capacidade, muitas vezes, de cobrar um valor justo pelo que você faz sem a culpa, né? Sem aquele sentimento de culpa. Foi onde ela me confirmou que sim, ela tinha muito receio ainda
de mostrar por insegurança, por medo mesmo. E aí acabou confirmando essa questão aqui que assim que eu bati o olho me deixou um pouco mais intrigada. E agora que, olhando o que vem depois do Arcano do Diabo, a torre, também trazendo, né, essa questão bem profunda, é, quando, nesse caso aqui, né, nessa tiragem específica, quando a torre ela cai logo após o sol e o diabo, é como se o tarô ele estivesse querendo, né, te avisar, as suas velhas estruturas, né, aquela estabilidade antiga que você achava que tinha na carreira anterior, ela vai desmoronar. E na verdade ela precisa desmoronar. Então é a quebra do ego, das falsas, das falsas seguranças, né, para dar espaço para o novo. E aí, esse processo de transição, ele não é confortável, né? Que logo em seguida nós temos aqui o enforcado, mostrando que a consulente ela vai seguir em algum momento, na verdade ela vai sentir, né, que em algum momento as coisas elas estão travadas, que ela precisa olhar para a vida de um outro ângulo, exercitar mais a paciência, né, de quem está ali gestando essa transição, essa nova fase. E aí vem essa pausa forçada, né, porque e essa pausa forçada dela também é onde abre o caminho para o próximo arcano, que é a Lua. Porque aqui entram as inseguranças profundas, aqueles medos inconscientes e aquela sensação de caminhar no escuro. Mas a lua também, ela é a intuição aguçada, de quem está finalmente ouvindo a própria alma, né? E aí, depois de passar, né, por essa noite escura da alma, né, que a lua faz, né, muita a questão da reflexão, né, sobre tudo, aqui a tiragem dela começa a se estabilizar com forças mais maduras, né, e espirituais, porque na sequência vem o Papa, né, que enfim, conhecido também como Hierofante, que ele vem trazendo a necessidade de integrar a estrutura, o estudo sério, as regras mesmo do que ela deseja para a vida dela. E como ela me trouxe essa questão, principalmente também no papel de mentora, de transmitir esse conhecimento, né, com uma sabedoria integrada, e através dessa sabedoria, a partir do momento que ela conseguir integrar isso, ela chega aqui no Arcano 6, que é os enamorados, que é a carta das escolhas feitas pelo coração, né? Indicando que ela estará pronta para tomar decisões alinhadas com um verdadeiro propósito profissional, né? Com o que ela realmente almeja ir para o caminho dela. E aí, nós temos aqui, para fechar essa jornada, né, com chave de ouro, que eu achei a tiragem dela muito profunda, por isso que eu quis trazê-la. E para fechar isso com chave de ouro, as duas últimas posições são de puro poder interno, né? Que é trazido pelos arcanos da sacerdotisa e do eremita. E o que isso quer dizer? Que a sacerdotisa, na penúltima posição, ela exige que ela integre mais a questão do silêncio. É muito aqui um saber silencioso mesmo, um mistério, é um estudo mais profundo, também a escuta, né, da intuição, aquela intuição mais protetora. E o fechamento dela com o eremita mostra que o destino final dessa jornada, né, final, óbvio que entre aspas, mas onde ela pode, diante do que ela deseja almejar, conseguir encontrar no caminho, digamos que o destino dessa jornada, para que ela compreenda melhor, não é apenas o barulho do mundo exterior, né? Mas ele traz uma construção de uma autoridade sólida. Alguém que caminha com a própria luz e
e que sabe exatamente para onde está indo. Então, aqui é o fechamento perfeito para quem começou do zero aqui, né, com o louco, e acaba terminando como uma mestra ali mesmo da sua própria jornada, uma dona de si. Mas para que tudo isso aqui aconteça, é necessário que ela integre um por um ali. E naturalmente, quando você integra, né, no caso dela, o que pede muito a próxima energia da Imperatriz, automaticamente ela alinhando isso dentro de si, o caminho dela já vai fazendo com que ela percorra todos esses arcanos aqui. Puderam ver que olhando para essa mesa, é nítido ver que o tarô ele não é uma ferramenta de adivinhações baratas e respostas rápidas, sem um contexto mais profundo. Ele é um espelho da sua alma, de fato um mapa estratégico para que você consiga começar a caminhar com mais direção. E se você assistiu esse vídeo até aqui e se identificou, é porque você sabe que tem ciclos na sua vida que precisam ser encerrados e que assim novas forças possam ser integradas para que a sua vida profissional, financeira, pessoal consiga ser destravada. E você não precisa tentar adivinhar esse caminho sozinha. Eu faço para você esse mapeamento completo de forma totalmente personalizada para o seu momento atual. Se você quer entender mais, tem dúvidas, e deseja de fato mudar a direção da sua vida, ter mais clareza, eu estou deixando aqui embaixo na descrição desse vídeo o link do meu WhatsApp. Fique à vontade para me chamar, tirar suas dúvidas e agendar um atendimento comigo. Até a próxima tiragem!